Vamos iniciar analisando o caso Master e o comportamento errático do ministro Gilmar Mendes. Como analista político, observo uma movimentação atípica no Supremo Tribunal Federal que não pode ser ignorada. A jornalista Malu Gaspar trouxe à tona um desespero notável de Gilmar Mendes para paralisar as investigações do caso Master. O que estamos presenciando não é apenas uma divergência jurídica, é uma tentativa clara de blindagem. Quando um ministro de Estado, com o peso de uma toga, utiliza de argumentos que, para qualquer jurista sério, soam como uma dobra de aposta contra a lisura do processo, a sociedade precisa questionar os reais motivos por trás dessa urgência em enterrar fatos. A crítica que Gilmar Mendes faz ao ministro André Mendonça por ter recebido advogados é no mínimo curiosa, visto que tal prática é corriqueira nos tribunais superiores. Por que então esse ataque direcionado agora? A análise imparcial nos mostra um ministro que, aparentemente, perdeu a compostura ao ver a operação avançar em direções que ameaçam o status quo. O desespero de Mendes, detectado por observadores e até por juristas que costumam caminhar à esquerda, indica que o cerco está se fechando. Não estamos falando de um erro técnico, mas de uma guerra política declarada contra uma investigação que expõe crimes financeiros e ameaças graves. Se Mendonça, em sua relatoria, revelou o que foi revelado, a pergunta que fica é: o que existia escondido nas sombras que precisava ser protegido com tanto vigor? A tentativa de desqualificar o trabalho de Mendonça, usando a Lava Jato como um bode expiatório, mostra que a estratégia é criar ruído para confundir a opinião pública. Mas a realidade dos fatos é que as denúncias envolvendo o caso Master possuem um grau de gravidade inédito. O uso de milicianos e as fraudes financeiras documentadas estão sob a mira da Justiça, e a desesperada reação de um membro da Suprema Corte apenas reforça a ideia de que a Operação Compliance Zero atingiu o centro nervoso de um sistema que há muito tempo se julga intocável e imune a qualquer tipo de escrutínio rigoroso. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa análise. Agora, vamos tratar de uma medida governamental que afeta diretamente o seu bolso e a integridade do seu patrimônio. O aumento do etanol na gasolina para 32%. A decisão do governo Lula e do vice-geraldo Alckmin parece, à primeira vista, uma política de agrado ao setor produtivo. Mas, sob a ótica técnica e econômica, ela revela um descompasso perigoso. Como analista, vejo isso como uma tentativa desesperada de mascarar a inflação dos combustíveis, enganando o consumidor final com uma redução artificial de preços que custará muito caro a médio prazo. Vamos aos fatos. Nenhum lugar do mundo adota uma mistura tão elevada quanto o Brasil. Por que o Brasil, que deveria ser referência tecnológica, impõe ao seu cidadão uma mistura que sabidamente causa corrosão prematura em motores e reduz a autonomia dos veículos? O governo, ao forçar essa mistura de 32%, está, na prática, transferindo o custo da sua ineficiência econômica para os proprietários de carros e motos. Quando você, trabalhador, abastece o seu veículo, você não está comprando apenas combustível, você está pagando pela manutenção preventiva que terá que ser antecipada devido a essa política agressiva. O impacto é devastador para as classes mais baixas, que dependem de seus veículos para o trabalho. Além disso, a justificativa de que isso ajuda a economia é frágil frente à destruição de valor que ocorre no parque automotivo nacional. Estamos diante de um cenário onde o governo sacrifica a longevidade dos bens do cidadão para ganhar um fôlego estatístico momentâneo na tentativa de manter a popularidade alta em um ano eleitoral. É uma picaretagem política, pura e simples. A verdade é que o governo não está preocupado com o meio ambiente ou com o agronegócio. Ele está preocupado em manter a ilusão de um preço baixo na bomba, escondendo que você, cidadão, estará pagando essa conta dobrada na oficina mecânica em poucos meses. É um desrespeito
com a inteligência do brasileiro, que agora vê o governo interferindo na própria química do combustível para tentar controlar a narrativa econômica. Não se engane, a conta chegará e ela virá na forma de um motor fundido ou de uma manutenção muito mais cara do que qualquer centavo economizado no posto de gasolina hoje. O clima no Palácio do Planalto é, sem dúvida, de velório. Como analista, acompanho o derretimento do suporte político de Lula, e a leitura dos números das pesquisas é implacável. O Rio Grande do Sul é apenas a ponta do iceberg. Ver um senador como Flávio Bolsonaro liderando com 42% contra 39% de Lula, em um estado que historicamente era um reduto de esquerda, sinaliza uma mudança tectônica no eleitorado brasileiro. A rejeição de 51% é um número assustador para qualquer governo, especialmente para um governo que se dizia do povo. Mas a verdadeira bomba está por vir. As pesquisas atuais, embora catastróficas, ainda não captaram o impacto total do escândalo envolvendo Jacques Wagner. O líder do governo no Senado, que sempre foi um dos pilares de sustentação de Lula, viu sua imagem ser devastada. E isso não é algo que se apaga da memória do eleitor da noite para o dia. Quando as próximas pesquisas forem realizadas, com a população já ciente de cada detalhe desse escândalo, veremos o reflexo direto nas intenções de voto. O desespero da esquerda é palpável, porque eles sabem que o efeito contágio é real. Os chamados eleitores pendulares, aqueles que decidem o voto nos últimos momentos, estão percebendo que a corrupção não é algo isolado, mas sistêmico. A análise sociológica aponta que o discurso de nós contra eles perdeu a força diante das evidências de que o atual governo opera sob as mesmas velhas práticas que prometeu erradicar. Lula está cada vez mais prisioneiro de sua própria base e de seus erros. Não há mais como esconder a realidade. O PT, que sempre se valeu da imagem de paladino da ética, agora enfrenta uma crise de identidade profunda. Enquanto tentam gerir o desastre no Rio Grande do Sul, o escândalo de Jacques Wagner age como uma metástase que atinge toda a estrutura de campanha. O otimismo que outrora reinava no Palácio do Planalto deu lugar a uma tensão constante, onde cada nova pesquisa é lida como o prenúncio de uma derrota inevitável e um sinal de que a tolerância do eleitorado com o governo chegou ao seu limite absoluto. A política internacional nunca foi tão determinante para o destino do Brasil. O silêncio e as ações de Donald Trump são, na verdade, um barulho ensurdecedor. Ao retuitar um artigo que coloca a eleição brasileira como o próximo teste da direita mundial e questionar a lisura do nosso sistema eleitoral, Trump enviou um sinal claríssimo de que o Brasil está na sua mira. Como analista, leio esse movimento como um apoio subliminar, mas potente, a Flávio Bolsonaro. Por que isso causa tanto pânico em Lula? Simples: isolamento. Lula sabe que se Trump declarar apoio explícito, sua imagem internacional, já fragilizada pela política externa errática e pela chancela de regimes como o da Venezuela, sofrerá um golpe fatal. Trump está, na prática, construindo uma nova direita na América Latina. As vitórias de candidatos alinhados a essa visão na Colômbia e no Peru mostram que o mapa político do hemisfério mudou drasticamente em uma década. O governo Lula encontra-se agora em um beco sem saída diplomático. Tentar justificar sua proximidade com regimes autoritários enquanto o mundo observa, com desconfiança, a integridade de nossas próximas eleições, coloca o Brasil em uma posição de subordinação que não condiz com o tamanho e a importância do país. A preocupação do artigo retuitado pelo ex-presidente americano sobre a lisura das eleições é o ponto mais crítico. Quando o maior peso pesado político da região, é colocado sob esse tipo de observação internacional, as consequências vão além da política externa. Elas afetam a economia, os investimentos e a credibilidade das nossas instituições. O medo de Lula não é apenas eleitoral, é o medo de ser o último líder de uma era que o mundo civilizado já decidiu superar.
Trump não precisa dizer uma palavra sequer. Ao colocar o foco no Brasil, ele já mudou o tom do debate. Para a esquerda brasileira, que sempre se beneficiou de um ambiente internacional favorável, esse novo cenário é o pior dos pesadelos. O isolamento de Lula é real e, se Donald Trump intensificar sua atenção sobre o nosso processo eleitoral, o atual governo terá dificuldades imensas para manter qualquer fachada de legitimidade democrática perante a comunidade global. Vamos analisar a decisão da Justiça americana na Flórida, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e as empresas Rumble e Trump Media. Esta é uma daquelas situações em que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. A Justiça negou a revelia imediata, é verdade, e permitiu que a Advocacia Geral da União, a AGU, representasse o ministro, tratando-o como autoridade do Supremo. À primeira vista, o governo comemora como uma vitória, mas para um analista político atento, essa é uma vitória de pirro. Ao entrar no jogo da justiça americana, o governo brasileiro submete o ministro, e por extensão, as decisões do STF, ao escrutínio de um tribunal estrangeiro que, por definição, não está subordinado às nossas interpretações locais sobre o que é ou não é democrático. A AGU vai gastar milhões dos cofres públicos para defender atos que nos EUA são vistos como arbitrários e violadores de direitos fundamentais. Pense no precedente. O contribuinte brasileiro está pagando para que um ministro do nosso STF tente se proteger de uma acusação que diz respeito à sua atuação pessoal como autoridade. Se o caso avançar e o mérito for julgado, qualquer condenação será uma mancha indelével na biografia do magistrado e na imagem da própria Corte brasileira. Além disso, essa decisão abre um canal de comunicação institucional entre um braço do Estado brasileiro e o sistema jurídico americano, algo que o governo Lula teme, pois não tem controle sobre o resultado. O desespero do governo em evitar que Moraes fosse julgado à revelia mostra que eles sabem que a justiça americana não aceita as mesmas narrativas que passam facilmente por aqui. O julgamento ainda vai acontecer, e a verdade é que no momento em que a ação começou a tramitar lá, Moraes deixou de ser o juiz para se tornar o réu. A soberania nacional, que a esquerda tanto defende, está sendo colocada em xeque, não pelo tribunal americano, mas pela própria conduta do ministro, que agora obriga o país a se envolver em uma disputa que poderia ter sido evitada com mais prudência. O custo financeiro é apenas um detalhe. O custo institucional é o que realmente deveria preocupar a todos nós. Por fim, vamos falar sobre o desmoronamento dos palanques em São Paulo, especificamente com a desistência de Paulo Serra. Quando um quadro do PSDB desiste de uma candidatura ao governo estadual por perceber que a vitória é impossível, o recado é claro. A correlação de forças mudou. Tarcísio de Freitas, com sua ascendência, está criando um vácuo onde ninguém consegue competir. E agora, o que fará Fernando Haddad? A especulação não é mera intriga. É uma necessidade tática. Haddad, um dos maiores nomes do PT, está em uma sinuca de bico. Se ele mantiver a candidatura, corre o risco de uma derrota humilhante, que o deixaria sem cargo algum. E, o que é pior, isolado se Lula também for derrotado nas eleições presidenciais. A desistência de Paulo Serra reflete o medo do fogo amigo e a percepção de que a eleição já está definida. São Paulo é o motor do Brasil, e a incapacidade do PT em construir um palanque forte no Estado é o retrato de um projeto que perdeu a conexão com a realidade local. Sem São Paulo, e com a dificuldade imensa de construir uma base em Minas Gerais, Lula está caminhando para um isolamento político perigoso. O desespero da cúpula petista é real, pois eles sabem que sem a força das máquinas estaduais em estados estratégicos, a reeleição torna-se um sonho inalcançável. A pergunta que fica para todos vocês é: até onde Haddad está disposto a seguir nesse barco que parece estar afundando? Se ele decidir desistir, será o golpe de misericórdia nas pretensões de Lula.
O clima de incerteza em São Paulo é total. E o que estamos vendo é a fragmentação de uma esquerda que não consegue mais dialogar com o eleitor. A política é dinâmica, e os movimentos que observamos agora indicam que o mapa eleitoral está sendo redesenhado. Enquanto o governo se perde em crises e tentativas de censura, o eleitor já começou a dar suas respostas nas ruas e nas pesquisas. Fique atento, pois os próximos dias serão decisivos. Inscreva-se, ative as notificações e continue acompanhando, pois a análise real só acontece aqui, com Eric Barros, onde o cidadão é prioridade e a notícia é o nosso único compromisso.